Trabalha sobre conservação de alimentos pelo método de irradiação. Então, a irradiação é uma técnica eficiente na conservação dos alimentos e serve para reduzir as perdas naturais causadas por processos fisiológicos, como brotamento, maturação e envelhecimento, e eliminar ou reduzir micro-organismos, parasitas e pragas sem causar prejuízo ao alimento e tornando mais seguros ao consumidor. Esse método ele se baseia em pegar o alimento e expor a uma certa quantidade de radiação ionizante por um determinado tempo, de acordo com o objetivo desejado e as características do alimento a ser processado. A radiação ionizante é o tipo de energia utilizada na irradiação em alimentos, assim designada por remover elétrons por meio da conversão de átomos e moléculas em íons. Os principais tipos de radiação ionizante são alfa, beta, nêutrons, raio-x e gama, e a diferença entre eles está no grau de penetrabilidade. Na conservação de alimentos, a radiação gama de alta energia e, em alguns casos, os raios-x são os preferidos. Os radiadores aplicados na indústria. O uso da radiação na indústria de alimentos, então, consiste, como eu já disse, no aplicar uma certa dose de radiação ionizante no alimento embalado ou não. E, de maneira geral, o processo de irradiação em alimentos é realizado em uma área apropriada, contendo uma piscina de armazenamento, console de controle, salas de irradiação e depósitos para depositar o material. Então, sobre os processos de irradiação de alimentos, são divididos em 3 grupos: radioperdização, radorização e radiopasteurização, tá? Na radioperdização, é um processamento que utiliza doses maiores de radiação com a finalidade de reduzir o número de micro-organismos com exclusão de vírus. É aplicado para a esterilização de carnes, dietas e produtos processados. A radorização, este método utiliza doses baixas e a finalidade é inibir brotamentos e retardar o período de maturação de frutas e deterioração fúngica das frutas e hortaliças, certo? E na radiopasteurização, é uma técnica que se fundamenta em expor o alimento a dose intermediária de radiação com o objetivo de desinfetar e destruir as bactérias e parasitas. É mais utilizado para pasteurizar sucos e retardar a deterioração de carnes de controle de salmonela. Pode passar? A utilização de equipamentos de radiação é bastante complexa, já que o equipamento é sofisticado e caro. Os irradiadores, de forma resumida, apresentam 3 partes principais: blindagem, mecanismo de transporte e fonte de radiação. A formação de irradiadores depende do seu porte e da sua categoria. O irradiador ideal para processar um certo alimento depende da dose a ser utilizada, da densidade do alimento e da distribuição das doses. Pode passar. Então, aqui temos um irradiador gama, que a fonte normalmente se trata de um material radioativo, um cobalto 60 ou césio-137. No meio, na figura do meio, temos um acelerador de elétrons que usa como fonte de energia um feixe de elétrons para atravessar na conservação de elementos. E na direita temos um acelerador de elétrons com conversor de raio-x, e realiza a conversão do feixe de elétrons em raio-x. Pode passar. Sobre os efeitos nas características nutricionais e sensoriais. As radiações quebram as ligações químicas, formando moléculas de vida curta, instáveis, denominadas radicais livres. Nos nutrientes, a irradiação promove poucas mudanças. Outro processo de conservação, como por exemplo o aquecimento, pode causar reduções muito maiores dos nutrientes. As vitaminas são muito sensíveis a qualquer tipo de processamento, como a vitamina B1 e a vitamina C. Quando fica sob o efeito da irradiação, é convertido em ácido de hidroascórbico, que é uma outra fonte ativa da vitamina C. As reações químicas geradas pela radiação podem provocar alterações sensoriais dos alimentos. Nem todos os alimentos podem ser irradiados, por exemplo, o leite e seus derivados, que adquirem um sabor desagradável, porque a ionização pode levar à oxidação da gordura, e assim gerando um sabor de ranço. Esse foi o nosso seminário, a gente agradece pela oportunidade. Obrigado.